Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma tarde de estudo. Nossa querida Casa de Maria. A página é do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A lição é 258. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que descedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento do que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. E após essa leitura de preparo, convido todos os irmãos para que a gente possa juntos fazer a nossa prece. Senhor Deus, Pai, Criador, de infinito amor e bondade, de infinita misericórdia, de infinita sabedoria, primeiramente gostaríamos de te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma tarde fraterna, para buscarmos no Evangelho de Jesus, nas suas leis, nos seus ensinamentos, na doutrina espírita, essas orientações que nos ajudam tanto na nossa jornada de crescimento e aprimoramento moral e espiritual. É uma alegria muito grande poder estarmos aqui, unidos em pensamentos, em sentimentos, em corações, unidos em espíritos, para beber dessa fonte sagrada, que é o Evangelho de Jesus, que é a espiritualidade maior. Agradecemos imensamente essa oportunidade e pedimos que Deus continue abençoando e amparando a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aí vivenciando esses momentos de transição planetária, esses momentos desafiadores, mas com a fé e com a certeza de que Deus está nos amparando e nos abençoando diante dessa jornada. Pedimos à espiritualidade amiga que dê o suporte e o amparo necessário para o nosso companheiro Eduardo Henrique para a tarefa que ele está trazendo para nós na tarde de hoje, dos seus conhecimentos, dos seus estudos acerca da doutrina espírita. Que Deus nos abençoe e nos ampara hoje e sempre. E agora a gente convida o nosso querido amigo e irmão Eduardo Henrique para ministrar para a gente aí essa palestra da tarde. Eduardo, Deus continue te amparando, irmão. Muito obrigado aí mais uma vez por estar com a gente. Gratidão. Valeu, obrigado aí. Bom estudo. Então, boa tarde a todos. Realmente uma enorme alegria a gente estar aqui presente na Casa de Maria. A gente pode dizer presente porque atualmente já o trabalho mesmo estando sendo feito de maneira virtual, né? A gente se sente totalmente feliz de estar presente e participando da atividade. Eu queria dizer a vocês que o tema que a gente foi convidado a falar foi esse tema que está aqui na tela, amai-vos e instruí-vos. Quando a gente pensa em amai-vos e instruí-vos, não dá para a gente dissociar o conceito de amai-vos e instruí-vos da presença de Jesus no nosso dia a dia. Sendo que é importante a gente lembrar, e também a gente botar bastante da nossa cabeça, que essa presença dele, ele, com toda certeza, ele não vai querer que a gente fique utilizando a ele, Jesus, como se fosse uma bengala. Não é uma bengala. Ele é aquele nosso irmão maior, ele quer que a gente utilize os ensinamentos que ele traz. Os ensinamentos que ele diz. Quando ele diz, ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio, não é por meu intermédio ele fisicamente. É por intermédio dos ensinos, desse conjunto de ensinos que ele coloca ao alcance de todos nós. Então, esse conjunto de ensinos, o pilar desse conjunto, a gente sabe muito bem que é a lei do amor. Então, por conta disso, a gente gosta de trazer a reflexão a respeito da lei do amor, que se conjuga para a gente dessa maneira como está aqui, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que uma coisa interessante que muita gente às vezes não sabe
e a gente gosta de deixar bastante claro isso, né? Nós montamos um quadrinho que a gente tem a lei do amor, e essa lei do amor ela vai aparecer para a gente de várias maneiras. Né? Primeiro eu coloquei em cima aqui o texto, né? Como está colocado, dado em Jesus, né? Jesus falando esse ensino em Marcos capítulo 12, versículo 30, mas, né, eu coloquei completo. Né? E aí aqui, não sei se na tela de vocês está bastante nítido, mas eu coloquei em cores diferentes cada uma dessas palavras. Então, por exemplo, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, coração eu marquei com uma cor diferente, de toda a tua alma, alma eu marquei com cor diferente, de todo o teu entendimento, entendimento eu marquei com cor diferente, e de todas as tuas forças também marquei de cor diferente. Cada vez que essas palavras, coração, aparecem dentro de uma citação, eu digo que ela está dentro da citação. Se ela não está na citação, eu não coloco na citação, boto esse tracinho aqui. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber que desde o tempo de Moisés, e isso está confirmado para a gente dentro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, Moisés teria dito para a gente que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque está com sim, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e não fala nada sobre entendimento. Jesus teria dito, e foi registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, não fala nada sobre forças e fala sobre entendimento. E depois, tanto Jesus, que está registrado no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, no versículo 30, como o doutor da lei, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27, colocam os dizeres por completo. Então, é interessante a gente poder verificar isso, porque muita gente fica pensando que Jesus, né, a pessoa pensa assim, porque Jesus, a lei do amor é a lei que Jesus trouxe. Não, a lei do amor é a lei que desde o tempo do Moisés já estava sendo colocada para a nossa humanidade. Só que a humanidade é uma humanidade difícil, a nossa humanidade é uma humanidade difícil. Nós não estamos passando por esse período atualmente aqui de pandemia à toa. A gente está passando por esse período justamente porque nós não conseguimos ainda ter uma evolução necessária para fazer com que as coisas funcionem. Então, lá, por exemplo, quando a gente estuda flagelos destruidores, lá vai estar escrito que esses flagelos, eles aparecem, eles acontecem para que a gente tenha uma melhoria mais rápida da nossa sociedade, da nossa humanidade. Os espíritos provêm isso. E, ao mesmo tempo, quando se diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse conteúdo também não foi trazido a partir de Jesus. Esse conteúdo foi trazido em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Então, a lei do amor, ela foi trazida lá atrás, no tempo de Moisés, foi repetida no tempo de Jesus, foi repetida no tempo da doutrina espírita, para ver se a gente, né, ver se a gente se liga, né, para ver se a gente consegue acordar, se a gente consegue despertar para essas realidades. Se a gente vai falar de amor, né, aonde que a gente encontra esse conteúdo do amai-vos e do instruí-vos? Esse conteúdo a gente aprende dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, que é onde a gente vai ter o Cristo Consolador. E aí tem o item 1, 2, o jugo leve, o 3 e 4, Consolador Prometido, 5 a 8, Advento do Espírito de Verdade. Eu trouxe esse conteúdo todo aqui para a gente, tá? Claro que eu não vou conseguir trazer, não tem como, né? Cada um desses itens praticamente é uma palestra. Então não tem como a gente trazer todos os itens, todo o conteúdo. Mas a gente consegue, com toda certeza, trazer pelo menos assim, o início do conteúdo a gente consegue trazer, tá? Então a gente vai dar uma pincelada, vamos dar assim uma, né, sobrevoada sobre esses conteúdos. Primeiro do jugo leve, quando ele fala para a gente, de maneira muito clara, vinde a mim. E eu sublinhei aqui no desenho, né? Aqui no slide eu sublinhei o todos. Né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Esse todos aqui, ele é muito importante, porque ele está colocando para a gente que toda aquela pessoa que for na direção de Jesus, toda aquela pessoa que for na direção dos ensinos de Jesus, vai ser aliviada e vai ser, né, consolada por esse ensino de amor e caridade. É interessante a gente perceber isso. Outro dia eu estava conversando com o pessoal, cheguei até a comentar isso numa palestra, que às vezes você tem uma pessoa na sua casa, que às vezes a pessoa não é muito próxima dessa questão doutrinária, não é muito próxima da questão do estudo, não é muito próxima da questão religiosa. E aí, às vezes, a pessoa está lutando com a vida e está, às vezes, passando por dificuldades. Então, o que a gente aconselha para a pessoa? Pega, né? Pega livro tipo Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna. Pega Minutos de Sabedoria, pega um Evangelho segundo o Espiritismo, pega livros daquele autor que é uma linguagem bem coloquial, que é o Richard Simonetti, pega livro, varia e deixa espalhado dentro da casa. Por quê? Quando a pessoa estiver passando por uma dificuldade, na hora que a pessoa entrar em contato com esse conteúdo, olha o que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Todos. Ele não está falando venha a mim os espíritas, ele não está falando venha a mim os cristãos. Todo mundo que tiver acesso a essa informação vai ser aliviado na sua conduta. Só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente gosta de contar para as pessoas questões nossas, do nosso dia a dia, né? Questões que aconteceram comigo. Só para a gente poder ter noção, né, que às vezes a pessoa olha para o expositor e fala: o expositor, gente, o expositor é igual a todo mundo, o expositor erra, faz besteira, entendeu? Faz um monte de coisa errada. Mano. O expositor é igual a todo mundo, não é melhor do que ninguém. Tá? E uma vez eu estava no ambiente de trabalho, entrou dentro da minha sala um companheiro e ele estava mas com muita raiva no coração. E eu, naquelas coisas, né, já tem bastante tempo, telefone daquele de fio, eu peguei o telefone, atendi o telefone, estava falando ao telefone, na hora que ele entrou, parecia que estava cuspindo marimbondo, mas o cara estava com muita raiva. E aí eu peguei, olhei para ele com o telefone assim, fiz assim né, fiz assim com o dedo mostrando que eu estava ao telefone, para ele esperar um pouquinho, né? Nisso, ele ficou parado na minha frente e em cima da minha mesa tinha um Vinha de Luz. Ele pegou o livro, né, e aí foi muito interessante a gente ver, porque eu conhecia, ele não era religioso, era uma pessoa, era quase um ateu, né, não tinha nenhuma ligação com religião. E aí ele, quando começa a folhear o livro, ele abriu assim aleatoriamente, começa a folhear o livro, tá? Só para vocês terem noção, eu abri aqui a página que estava marcada aqui para a gente, do livro Fonte Viva, tá? Vou botar aqui para vocês, livro bem aqui na frente da tela. Ó, livro Fonte Viva, mensagem número 62, tá? Depois, vale a pena dar uma lida, tá bom? Vale a pena. Olha a página. Devagar, mas sempre. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E aí o Emmanuel vai discorrer a respeito disso. O companheiro lá estava lendo Vinha de Luz. E aí ele só fazia assim com a cabeça, ó. Ele lia e só fazia assim com a cabeça. Quando ele terminou de ler, ele fechou, colocou o livro em cima da minha mesa, estava tranquilo e virou para mim e fez assim, ó, tipo assim, ó, depois eu volto aqui, depois. E eu vou dizer a vocês que ele nunca voltou. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem de tanta paz, é uma mensagem de tanto carinho, de tanta fraternidade, de tanto conteúdo, que quando a pessoa está aflita, quando ela está sobrecarregada, quando ela está perdida, ela vai na direção da mensagem e se sente melhor. Então, quando o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso para a gente, diz assim, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, todos os sofrimentos encontram sua consolação, e aí eu sublinhei,
na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. A gente, quando vai seguir esse caminho, nossa companheira Ana Branquinho já colocou aqui para a gente, né? Sim, Jesus nos deu o exemplo. E depois colocou um outro comentário dizendo: o caminho, a verdade e a vida. Exatamente isso que eu pensei quando eu olhei essa imagem aqui, essa imagem linda de morrer. Tá? Essa imagem é maravilhosa. Esse caminho, essa estrada que está aqui, tá? É justamente essa estrada que está comentada aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por intermédio desse caminho, por o caminho que ele ensina. E essa imagem é uma imagem muito rica, porque quando a pessoa quer fazer um atalho, se sair do caminho, ela vai cair na ribanceira para a direita ou cai na ribanceira para a esquerda. Então, todas as vezes que a gente fica pensando assim, já sei, vou tomar um atalho, não tem erro, tá? Tomou o atalho, você vai cair, depois você tem que subir de volta para o caminho e seguir teu caminho novamente. Então, atalho não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente tem que seguir o nosso caminho com tranquilidade, com equilíbrio, para poder um dia, né? Aqui assim, a gente, quando está subindo aqui nessa parte da estrada, a gente não está vendo o final da estrada. Então, quando a gente está nessa parte da estrada, às vezes a estrada é uma subida, às vezes a estrada não é boa, tem muitos buracos na estrada, tem pedras no caminho, a gente tropeça na nossa caminhada. Então, quando a gente está subindo, a gente não vislumbra o final da estrada. E aí a gente precisa perceber a necessidade da gente ser fiel, como ele colocou no texto agora há pouco, dessa fé no futuro, essa fidelidade às leis de Deus. E é justamente isso que se constitui a grande condição que ele espera para cada um de nós. O colo vai acontecer, mas o colo vai acontecer sempre com a condição de seguirmos as leis de Deus. As leis de Deus não serão derrogadas. Não existe mágica, não existe milagre. As leis de Deus continuarão sendo sempre, elas sempre vão ser seguidas. Eu estava dentro do Facebook agora de manhã e vi uma mensagem do companheiro Vicente Oliveira, que sempre coopera muito com a gente nas palestras, e aí ele no raciocínio, dentro do texto que ele tinha pego, né, era um texto muito interessante, que dizia que a gente não deve se preocupar, a gente não deve se preocupar com nada. Tá? Às vezes a pessoa ela fica tão preocupada com as coisas, né, e aí às vezes ele chega num determinado momento que ele pega e fala assim, não vale a pena você se preocupar, entende? Não vale a pena se preocupar. Se você está doente? Tô. Tem cura? Tem. Então, não se preocupa. Não tem cura? Não tem. Então, não se preocupa. Entende? Ou seja, a pessoa tem que entender que o que ela passa não vai haver não vai ter derrogação das leis de Deus. Ah, porque Deus vai fazer assim com o Covid. Não vai fazer assim com o Covid. Deus apresenta para nós a oportunidade de progresso e nós é que temos que lutar por esse progresso. Nós é que temos que cuidar para evitar contágio, para cuidar para não se contagiar, cuidado com os alimentos, se alimentar melhor, pegar sol. A gente está esquecendo de pegar sol para poder melhorar a questão, né, desse hormônio que o pessoal chama de vitamina D, para a gente poder melhorar a nossa qualidade de vida, para a gente aumentar a nossa capacidade imunológica. E tudo que a gente tem que fazer, tomar todos os cuidados possíveis e imaginários, e depois, quando tiver a vacina, tomar a vacina. Para poder ter, efetivamente, dar sequência nas nossas vidas. Ele espera que o nosso dever seja que a gente consiga cumprir o nosso dever, que é o dever de essa questão do amor e da caridade. A questão da caridade a gente lembra porque amor e caridade sempre andando juntos. Sempre andando juntos. Tem aqui um comentário, o Covid tem um propósito no plano de Deus. Não apenas tem um propósito, como lá dentro do Livro dos Espíritos, nas questões 258 e 259, que fala do planejamento da reencarnação,
nesse planejamento da reencarnação, nós escolhemos o gênero das provas. Então, na realidade, além do propósito que existe dentro desse plano divino, além disso, ainda tem a questão de que nós, individualmente e coletivamente, escolhemos passar por essas provações, escolhemos passar por essas dificuldades. Então, nada que está acontecendo por acaso. O nosso dever, amor e caridade, a gente tem que pensar aqui assim, nessa imagem, o que eu imaginei, o que eu fiquei pensando quando eu bolei essa imagem aqui assim. Eu imaginei assim, que mesmo que as nuvens escuras evitem, elas diminuam a nossa percepção da luz, a luz do sol, é a luz que Jesus traz para a gente. Não é achismo, isso é Jesus que diz de maneira muito clara, eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir não andará em trevas. Então, Jesus quer jogar a luz para a gente, né? Jesus quer jogar a luz. Aí o que a gente faz? Muitas das vezes as nuvens escuras com os problemas não nos deixam enxergar a luz. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, independente de saber que as nuvens escuras estão lá, a gente precisa trabalhar a questão do amor e da caridade. Esse desenho que eu tentei fazer aqui assim, é um desenho dizendo que todos nós precisamos olhar para fora. Todos precisamos olhar para fora. Eu coloquei aqui embaixo 5 questões do Livro dos Espíritos encadeadas. Tá? 5 questões, para a gente poder entender que essa questão de amor, de caridade, de serviço, de trabalho, não é uma coisa que diz respeito nem sequer à nossa condição de homens encarnados. Na 132, que diz o objetivo da encarnação, ela vai dizer para a gente que nós, encarnados, precisamos progredir e cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Mas quando na 558 se pergunta a respeito do que precisamos fazer no mundo espiritual, além de progredir, a resposta dos espíritos é muito clara, porque diz que a gente continua tendo que cumprir com a nossa parte na obra da criação. E aí a gente pode pensar que encarnado e desencarnado nós temos que cumprir a nossa parte na obra da criação, mas na realidade, na 713, ele diz que não apenas nós, mas todos os seres vivos contribuem com a sua parte pelo progresso e também contribuem pela sua parte na obra da criação. Aí chega na 540, Allan Kardec, nos comentários, consegue perceber que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na obra da criação. E aí nós conseguimos perceber que o objetivo geral, que aí vem na 860, o objetivo geral da nossa vida é fazer o bem. Então a gente descobre que todo o universo, não apenas nós, todo o universo está trabalhando em conjunto para que a gente tenha as obras de Deus acontecendo no nosso dia a dia. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa trabalhar. Mas para a gente conseguir fazer isso, pensei na parábola do bom samaritano, para a gente poder vencer a luta entre espírito e matéria. Largar um pouco as questões da matéria e começar a ligar um pouco mais para as questões do espírito. Não é de esquecer da matéria, não é simplesmente largar para lá a matéria, mas às vezes a impressão que passa é que a gente está muito matéria e pouco espírito. Precisa inverter as duas coisas. A gente tem que começar a trabalhar um pouco mais a questão de espírito, que a gente está deixando a parte de espírito de lado. Não nós que estamos aqui, mas estamos falando de uma humanidade genericamente. Lembrar da questão do serviço, mas não apenas de servir, mas servir com humildade. Esse foi o ensinamento básico de Jesus naquela famosa reunião do lava-pés. Ele dizendo, ensinando para Pedro e para todos os demais apóstolos, que o trabalho do ser humano é um trabalho de serviço, é um trabalho de humildade. A humildade não está colocada aqui por um mero acaso na natureza. A humildade está colocada aqui porque a humildade ela é o oposto, é a contraposição à ideia do orgulho. Então a gente precisa trabalhar a humildade para deixar de ser orgulhoso. Se abaixar mais diante das dificuldades, se abaixar mais diante dos semelhantes. Quanto mais a gente fizer isso, melhor é para cada um de nós. Trabalhar a questão da esperança. Nesse quadro, esse slide eu já mostrei em outros estudos. Um slide espetacular, porque ele mostra a pessoa desanimada, mostra a pessoa que tem a esperança e mostra o nosso
papel no futuro, em que a gente vai olhar firme para o futuro e vai dizer, é lá que eu quero chegar, é para lá que eu quero ir. Porque esse que está aqui, Jesus, mesmo que seja num momento de tempestade, ele exerce confiança, ele tem confiança na lei de Deus. E é isso que a gente precisa passar, precisa viver hoje em dia. A gente precisa viver confiança na lei de Deus. Ninguém está passando por nada por acaso. Tudo que a gente está passando é porque a gente tem que passar. Lembramos dessa questão da fé que foi dita lá atrás, essa fé de ter fidelidade. Lembramos da passagem, da parábola não, né, da passagem da mulher samaritana, para a gente poder desenvolver essa nossa fidelidade à lei de Deus. Não a fé de acreditar simplesmente, a fé do fides, de fidelidade, de sermos fiéis à lei de Deus, de trabalharmos a questão da caridade. Agora nós estamos passando por uma situação difícil, não temos como visitar os nossos irmãos, mas a gente tem como telefonar, como mandar um WhatsApp, manda uma mensagem, compartilha a palestra. O máximo que pode acontecer é a pessoa não ler, não ver a palestra, mas compartilha o estudo. Vamos começar a divulgar as nossas, passar as informações, porque nesse momento a gente está com uma dificuldade, a gente não sabe o que outras pessoas estão vivendo. A gente não sabe qual é a dificuldade da outra pessoa. Normalmente, quando ele falava para a gente, né, a questão do ir, de pregar, a gente ficava pensando que tinha que ir para a praça pública. Não, também não precisa ir para a praça pública. Não precisa pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer uma dessas obras, e ir para a praça pública e ficar pregando. Não é isso que ele quer de nós. Ele quer que a gente consiga fazer as coisas que a gente está aprendendo. Que a gente consiga praticar. Mônica contribui aqui com o trabalho dizendo para a gente que a gente precisa desenvolver resiliência, resignação, fé. Exatamente. Resiliência espírita. Eu sempre converso a respeito disso, sempre falo a respeito disso, que é muito importante a gente conversar essa situação, porque quando a gente pensa na resiliência, a gente pensa naquele conceito do bambu, né? Que aí o bambu tem o vento, aí ele enverga, depois ele volta para a posição original. Então essa é a visão da resiliência, normalmente falando. A gente não quer, dentro da doutrina espírita, essa resiliência, do vai numa condição e volta para a condição original. Todas as nossas provas, todas as nossas expiações, todos os nossos aprendizados, todas as nossas experiências servem para que a gente possa vergar e, quando voltar melhor do que era antes. Não é a pessoa simplesmente. A resiliência espírita é uma resiliência mais aprofundada do que a resiliência que a gente tem normalmente falando. Da mesma maneira, a questão da resignação. Da pessoa ter essa, não simplesmente a resignação do é assim mesmo, não é assim mesmo só, mas a pessoa ter a resignação, mas fazer com que as coisas sejam melhores do que antigamente, melhores do que antes. Reforçar, ressignar, reforçar a assinatura daquele contrato do planejamento da reencarnação, como a gente falou agora há pouco, que está dentro do Livro dos Espíritos, nas questões 258 e 259. Isso que a gente precisa fazer. E lógico, a fé é essa questão que a gente já falou. Então, ele pega, logo depois, ele entra no Consolador Prometido, itens 3 e 4. Né? Dei uma pincelada só, tá? Pelo amor de Deus, uma pincelada nos itens 1 e 2. Nos itens 3 e 4 ele diz, se me amais, olha Jesus falando para a gente, está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 e 16. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Nesse momento, a doutrina espírita se confunde com a mensagem de Jesus. Ele coloca aqui, guardai os meus mandamentos. Não é a pessoa pegar o mandamento de Jesus que ele trouxe para a gente. Né? Tira-se de passagem, tem muita gente que fala assim, o Evangelho de Jesus. Esse de Jesus, muita gente confunde como sendo o Evangelho de Jesus. O
propriamente dito, como ele sendo o conteúdo, o autor dos conteúdos. Mas ele mesmo diz para a gente, eu não vim trazer meus ensinamentos, eu vim trazer os ensinamentos do meu Pai que está nos céus. Então, na realidade, o Evangelho, ele contém as leis divinas, ele contém os roteiros que Deus traz para a gente como comportamento de ética e moral. Que aí sim, logicamente, Jesus trouxe esses roteiros, aprofundou esses roteiros. Da mesma maneira, diz assim, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos. O Espiritismo vem tocar o coração da gente. A mensagem da doutrina espírita é uma mensagem para tocar no coração, para mexer com a pessoa. A gente vira e mexe, está conversando a respeito daquela questão que a gente diz assim, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Por que que vai transformar? Não há uma só pessoa que não seja exposto ao conteúdo da doutrina espírita que consiga ser a mesma pessoa um ano depois. Às vezes, vou confessar uma coisa para vocês, meus filhos às vezes falavam para mim assim, nossa, pai, você espírita ainda faz isso? Aí a gente, dentro da gente, fica pensando assim, imagina se eu não fosse espírita. Então essa é uma questão importante para a gente entender. Espíritas não são os perfeitos. Espíritas são aqueles que estão lutando com as suas más inclinações. Não é fácil vencer as más inclinações. Absolutamente não é fácil vencer as más inclinações. E aí entra o Cristo Consolador, capítulo 6, itens 5 a 8, Advento do Espírito da Verdade. Esse Advento do Espírito de Verdade são textos assim maravilhosos, maravilhosos, porque a gente tem que ler com muito cuidado, porque a assinatura dos textos é justamente Espírito de Verdade. E aí, pelo que a gente vai ler, a gente consegue ter algumas conclusões muito interessantes que Allan Kardec, em vários momentos dentro das obras espíritas, nos revela. Olha como é que começa o texto. Venho, primeira pessoa, singular. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel. A gente precisa lembrar que aqueles companheiros que habitavam a terra de Israel, nas 12 tribos, que participaram do êxodo, aqueles irmãos que participaram de todas aquelas guerras, que receberam os ensinos de Moisés, ele está colocando aqui para a gente que, da mesma maneira como ele veio, né, para aqueles transfiados filhos da casa de Israel, né, por quê? Porque é como se fosse assim, a humanidade, a casa de Israel, no caso, a humanidade não estava conseguindo fazer as coisas direito. Aí o que ele faz? Manda Moisés para tentar trazer ensino para essa humanidade. O que a humanidade faz? Devolve, né? Já tivemos a oportunidade de conversar a respeito disso em outros estudos essa semana. A humanidade devolve guerra, violência, escravidão, desrespeito, tudo quanto é hora. E aí, quando a humanidade está fazendo tudo isso, essa confusão toda, o que acontece? No ano 1, vem Jesus e novamente traz para a gente os ensinos. Na hora que ele traz os ensinos, o que a humanidade devolve? Guerras, violência, inquisição, cruzadas, desrespeito, escravidão. E aí o tempo passa e vem a doutrina espírita. O que a humanidade faz? Já abre o século XX oferecendo uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Kuwait, não sei o quê, Irã, Iraque, vira um caos. E não para. E aí chega século XXI, 2020, toma-lhe Covid, para ver se a gente consegue fazer diferente, a gente precisa tentar fazer diferente.
Então ele vem dizendo para a gente que da mesma maneira como ele viera no tempo dos transviados filhos da casa de Israel, da mesma maneira como ele veio no ano 1, como nasceu, mudou o antes de Cristo para o depois do nascimento do Cristo, da mesma maneira como ele veio naquela origem, ele vem trazer para nós as verdades e dissipar as trevas. Essa imagem aqui é muito boa, porque coloca Jesus acima de nós, como o irmão maior, mandando para a gente, dizendo para a gente, olha, vocês, ei, vem, eu estou aqui, gente, vem cá, vem em direção que eu estou ensinando. É isso que ele espera de cada um de nós. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Está mostrando para a gente que tudo que está dentro da natureza, isso aqui é uma aula, praticamente é uma aula de providência divina. Porque às vezes a pessoa está passando por um problema. Outro dia eu estava conversando com um jovem virou para mim e disse isso. Mas será que Deus se preocupa com os pequenos problemas? Aí eu peguei e disse para ele, isso é um conceito da doutrina espírita muito interessante. Porque quando se fala a respeito da providência divina, a base da providência divina é que Deus cuida das menores coisas e das maiores coisas. Deus cuida de tudo. Tudo. Onde nós estivermos, estamos sendo cuidados por Deus, nosso Pai. Mais ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo. Olha isso aqui. Reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai. E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Deus nos dá infinitas chances da gente fazer o bem. Infinitas. A quantidade de oportunidades que a gente tem de fazer o bem não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Me lembro que uma vez eu vi uma coisa assim, né? Eu estava num consultório médico, e aí tinham várias pessoas na fila, né? E aí uma pessoa que estava sendo atendida foi embora e esqueceu de pedir o recibo, né? Acho que foi recibo, uma coisa assim. O que aconteceu foi extraordinário, porque quando ele ele voltou todo assim, sem graça, sabe? Ele voltou sem graça, ficou assim, gente, eu esqueci, ele queria o atestado da consulta, para poder entregar no trabalho que tinha ido ao médico. Aí o que o pessoal falou para ele? Não, pelo amor de Deus, entra aqui na frente, não tem problema nenhum, não. Então, são coisas assim, uma coisa minúscula. O cara foi atendido, foi embora e voltou porque tinha esquecido o negócio. Tem gente que chega e fala assim, não, entra lá no final da fila. E naquele caso, todo mundo junto, todo mundo pensando junto, todo mundo em harmonia, na maior tranquilidade, todo mundo. Não, por favor, entra aí e resolve o teu problema, está todo mundo tranquilo. Da mesma maneira que eu já vi também filme, eu não sei se é filme, não sei se já aconteceu fisicamente, mas aquilo é lindo. Né? O companheiro estava na fila, tinha uma pessoa com uma necessidade lá atrás. O que ela fez? Ele pegou e falou assim, ele saiu e foi para o final da fila e a pessoa foi para o lugar dele, como se estivessem trocando de lugar. O que as pessoas todas da fila fizeram? Todas elas se movimentaram para o final da fila. E ele foi para a posição imediatamente anterior àquela companheira que estava grávida, no barrigão enorme. Então são coisas assim que a gente precisa aprender a fazer, pequenos atos. Ceder a vez no ônibus, ceder a vez no metrô, atender as pessoas com delicadeza, fazer um algo mais, lembrar dos ensinos de Jesus, fazer um algo mais, te pediu tanto, oferece um pouco mais. Faz um pouco mais. Se pediu para fazer o trabalho, faça o trabalho, mas faz sorrindo. E por aí vai. Ou seja, a gente sempre fazer um pouco mais do que é pedido para a gente. E dessa maneira, com toda certeza, tudo vai melhorar no nosso amor.
Em contrapartida, a gente vê as pessoas, muitas das vezes, em postura esnobe, petulante, arrogante, soberba. Para quê? Onde é que a pessoa vai? Muitas das vezes a gente vê a pessoa com cobiça, com inveja. A diferença que a gente vê, ele mexe, comenta a respeito, cobiçar é querer a coisa do outro. Inveja é não querer que o outro tenha. Diferenças sutis. Às vezes a gente usa uma pela outra. Desmontar no nosso dia a dia a questão do eu. Aqui nesse slide, eu fiquei pensando assim, esse slide eu pensei que a gente deveria, né, a gente deve, né, ao invés de deixar o eu crescer, a gente deveria seguir na direção oposta. Né? Da mesma maneira que a gente consegue olhar essa imagem aqui assim, da mesma maneira que a gente olha a imagem, né? Vou arriscar aqui uma coisa. Ó. Da mesma maneira que a gente pega a imagem e a gente consegue daqui ver que o eu está crescendo pouco a pouco, tá? Da mesma maneira que a gente pode ver isso, a gente também pode ver a imagem de maneira contrária. O eu está cada vez diminuindo mais. Então, que a gente não pense nessa imagem no sentido do eu crescer, mas no sentido do eu diminuir. Diminuir o egoísmo. Lembrando que quando a gente diminui o egoísmo, a gente está possibilitando o aumento da nossa situação de amor, de caridade, de simplicidade, de humildade. Olha que coisa linda que a Ana acabou de escrever aqui para a gente, contribuindo com o nosso estudo. A natureza original é essa natureza que tudo se contribui, tudo se ajuda, tudo contribui uma coisa com a outra. Todo mundo abre espaço, todo mundo faz tudo com todo mundo. A competição e o egoísmo é uma coisa que está na contramão da criação. Exatamente. Como é difícil a gente conseguir perceber isso. Como é difícil. Como eu sinto assim que profissionais dessa área de ajuda, né, que dão auxílio às pessoas, psiquiatras, psicólogos, pedagogos, não, psicanalistas, terapeutas em geral, às vezes a pessoa tenta ajudar a outra e a outra pessoa entende a mensagem como se fosse para crescer o eu. Não é para crescer o eu. Você tem que gostar de si. Claro, a gente tem que gostar. Autoestima é uma coisa. Autoestima elevada é uma coisa. É a mesma coisa que das paixões. Às vezes a gente pensa assim, a paixão é uma coisa negativa. Vamos estudar mais. Vamos estudar mais, porque paixão não é negativo. O que é negativo é a exacerbação da paixão. Aí é negativo. A paixão não é negativa. Então, a gente aprendendo esses conceitos, colocando os conceitos em ordem, o que vai acontecer? Aí a gente finalmente vai na direção do que Jesus espera de cada um de nós. E aí, dentro da mensagem, coloca para a gente, espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Mas ele diz, não esquece do segundo, que é a instrução. Instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos em primeiro lugar, porque é da lei. Amai-vos em primeiro lugar, porque fora da caridade não há salvação. Mas não deixe de se instruir, porque se instruindo a gente consegue amar melhor. Se instruindo, a gente consegue saber e discernir o que é o bem e do mal. A gente consegue aprender o que a gente tem que fazer. E aí fica melhor o nosso exercício do amor. E não esquecer, em nenhuma hipótese, não esquecer que no cristianismo encontram-se todas as verdades. Eu gosto muito desses capítulos do Evangelho, porque tem uma outra mensagem que está lá no capítulo acho que é no Sede Perfeito, se eu não me engano, que fala assim, que cristianismo, um bom cristão e um bom espírita são a mesma coisa. Então, a gente precisa entender
que aquele que consegue seguir o cristianismo, ele pode também aprender a seguir o espiritismo. E aí a gente vai aprender, dentro do espiritismo, dentro do cristianismo, a gente vai encontrar todas as verdades que a gente precisa. Todas as verdades que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para ser mais feliz, para nós sermos pessoas melhores, para sermos pessoas com que tudo dê melhor na nossa vida. Essa que é a grande situação. Eu queria dizer a vocês que era isso que eu queria trazer na tarde de hoje. Eu vou me despedir de vocês. Que a paz do Cristo se faça para todos nós, em todos os dias das nossas vidas. E vamos, nesse momento, então, orar. Deus, Pai amado, nós louvamos o Teu santo nome. E, nesse momento, elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração. Te agradecendo por tudo que recebemos na tarde de hoje. Te agradecendo por esses ensinamentos, pelo Teu Evangelho, pela doutrina espírita, roteiros seguros que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Te agradecendo pela presença amiga e generosa desses trabalhadores espirituais da Falange de Maria, amparando a cada um de nós nos nossos lares, amparando a cada um dos nossos irmãos em humanidade, em todas as suas situações que estão vivendo. Nós queremos te pedir, Senhor, que essas abnegadas trabalhadoras, esses abnegados trabalhadores espirituais, possam se aproximar nesse momento de cada um dos nossos irmãos em humanidade que passam por problemas de saúde, que tem qualquer tipo de dificuldade. Em nome de Deus, Senhor, te pedimos do fundo do coração que esses nossos irmãos em humanidade, apenados, doentes nos hospitais ou em casa, os nossos irmãos internados em UTIs, os nossos irmãos que já desencarnaram, os nossos irmãos que estão nos orfanatos, nas creches, nos asilos, enfim, onde estiver um filho teu em dificuldade, Senhor, por extensão dessa tua infinita misericórdia, que todos eles recebam todo o auxílio que precisam para continuar a caminhada na terra. E assim, Senhor, nos despedimos, te pedindo que as tuas bênçãos nos acompanhem hoje, agora e sempre. Beijo para todos, muita saúde, muita paz. Então nós vamos nos despedindo dos nossos companheiros, dando um grande abraço, um abraço fraterno para todos vocês, tudo de melhor para todos, e que nós possamos sempre nos lembrar da Instituição Espírita Casa de Maria. Um abraço para todos. Vamos encerrar aqui agora.